A gente se acostuma fácil demais. Acostuma ver tanta coisa errada e simplesmente ser indiferente. A gente curte e compartilha muita coisa, mas faz bem pouca. Acostuma reclamar, acostuma esquecer. Em quem votou, de quem ganhou e vai levando, vai se conformando. Vai inventando algumas desculpas para o desinteresse, o esquecimento, a falta de participação. A gente se acostuma a não acompanhar, não se envolver, não interagir. A nossa realidade nós podemos mudar e a Assembleia quer, junto com você, construir uma sociedade melhor. Quando há participação, há mudança. Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Você participa. A mudança acontece. Olá, estamos de volta com mais entrevista no RDTV. O Brasil vive um momento político muito importante. Nós tivemos aí o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, as polêmicas em torno desse impeachment e temos aí eleições municipais. Estes assuntos vão ser abordados agora na entrevista com o advogado Lenine Povas, especialista em direito eleitoral. Muito obrigada pela sua presença aqui no RDTV. É uma satisfação poder voltar ao RDTV, agradeço ao convite, sempre estou à disposição da casa e me sinto honrado de poder participar de um debate tão rico e importante que está na ordem do dia hoje, que é a questão do impeachment e das eleições municipais. Bom, vamos iniciar pelo impeachment, que é um assunto que está sendo discutido não só no meio político, mas no meio jurídico e inclusive entre os jovens que estão se preparando para o Enem, está todo mundo tentando entender o que aconteceu. Você pode fazer aí uma análise do que foi esse processo, inicialmente, para que as pessoas que não acompanharam muito possam compreender? Lídice, o processo de impeachment, ele tem toda uma conveniência política antes de se iniciar. Absolutamente, quase todos os presidentes, desde a redemocratização do país, que foi em 1988, eles passaram por inúmeros pedidos de impeachment. Agora, esse pedido, ele é recebido pelo presidente da Câmara dos Deputados. O que ocorre? Geralmente ele é aceito ou não conforme a conveniência política do momento. Ou seja, a abertura do processo de impeachment pressupõe um crime de responsabilidade e, consequentemente, ao recebimento dessa representação, desta denúncia, pelo presidente da Câmara dos Deputados. E esse recebimento por ele é feito de acordo com uma conveniência política. Bom, a grande polêmica em torno do impeachment está no julgamento que foi dividido em duas partes, né, lá no Senado, e que a presidente foi confirmado, né, pelos parlamentares de que ela teria praticado um crime de responsabilidade, né, e foi alvo foi condenada pelo impeachment, mas não teve a condenação por seus direitos, né, enfim, seus direitos eleitorais. Ela vai poder, por exemplo, voltar a ser candidata aí, não teve aquela condenação de 8 anos. Qual é a maior polêmica em torno disso? Porque isso dividiu opiniões, né? Olha, essa é uma pergunta que está no calor do momento, está na ordem do dia. Parece, inclusive, que já há alguns mandados de seguranças que foram impetrados para o STF, que vai ser discutido isso na Corte, na Arena Constitucional. O que eu posso fazer uma análise disso, Lídice, é que, primeiro ponto, essa lei relacionada ao impeachment, ela é de 1950. Ela tem uma previsão legal de que os senadores, quando votarem o impeachment, eles podem modular os efeitos da decisão no que diz respeito à inviabilização de ocupar um cargo público. Todavia, essa lei de 1950, ela não foi recepcionada pela nossa Constituição Federal de 1988. É dizer, o impeachment ele foi previsto na Constituição de 88, mas essa questão do fatiamento da sanção não foi contemplado.
E a nossa Constituição hoje, ela é clara. Em caso de impeachment, essa sanção de inabilitação para ocupar os cargos é uma consequência, é um reflexo, é algo absolutamente natural. Ou seja, se o sujeito sofrer o impeachment, é uma coisa lógica ele ficar inabilitado para exercer a função pública. Essa é uma leitura constitucional que eu tenho, de modo que eu enxergo como inviável, do ponto de vista da Carta Política, de se fatiar a decisão de impossibilitar ou de possibilitar ela de exercer cargo público. Eu ouvi entrevistas de senadores que aprovaram, né, a não inegibilidade da presidente que sofreu impeachment, porque ela tecnicamente não teria sofrido sanções da lei da ficha limpa, por exemplo, que é uma lei recente. Não existe aí um conflito da lei com a própria Constituição? Isso seria um argumento viável? Nós temos aí a questão da inelegibilidade, ela tem algumas previsões distintas. Nós temos inelegibilidades constitucionais, isto é, que a nossa própria Constituição elencou, e nós temos inelegibilidades infraconstitucionais, que são outras leis que previram outras formas de inelegibilidade. No caso do impeachment, nós não estamos falando nem de inelegibilidade constitucional e nem de inelegibilidade infraconstitucional. Nós estamos falando de uma inabilitação que consta como decorrência lógica da sanção impeachment. Agora, a lei das inelegibilidades, ela dispõe que aqueles que forem condenados em crime contra a Constituição da República ficam inelegíveis. Mas essa disposição da lei das inelegibilidades não diz respeito a presidente da República. Fala de todos os outros cargos, exceto presidente da República. Agora, uma situação que chama a atenção, Lídice, é que existe outro dispositivo da lei das inelegibilidades que diz que aqueles que renunciarem ao cargo para fugirem dos processos de impeachment ficam inelegíveis. Ou seja, se o sujeito renuncia para fugir do processo de impeachment, ele está inelegível. Mas se ele fica, tem o direito de resposta e é condenado, ele não fica inelegível? Fica uma coisa sem nexo, não tem sentido. Se o sujeito renuncia para fugir, está tudo certo e ele não está inelegível. Mas se ele fica e é condenado, ele não está inelegível? Então foi uma brecha aí que se utilizou, se descobriu e se utilizou politicamente. Do ponto de vista da lei das inelegibilidades, sim. Há uma lacuna aí na inelegibilidade do presidente da República no caso de sofrer o impeachment. Mas isso na lei das inelegibilidades. Na Constituição Federal, há previsão clara de que fica inabilitado para exercer função pública. Uma consequência, né? Com certeza. Uma das grandes preocupações agora é quanto ao reflexo disso em outros casos, né? De outras condenações de gestores públicos, né, ou políticos, enfim, que possam sofrer alguma condenação, né? E uma dessas consequências teria que ser, né, ele se tornar inelegível por 8 anos. Isso pode acontecer? No que diz respeito a impeachment ou outros processos? Não, aí outros processos, refletindo né, essa decisão ser utilizada por analogia, digamos, né, por semelhança em outros processos de outros casos, né, de outros políticos. Então, existe na realidade, Lídice, algumas previsões de inelegibilidade. Você tem previsão de inelegibilidade para quem for condenado em alguma questão relacionada à Constituição. Você tem inelegibilidade por quem tiver a rejeição de contas pelo órgão competente. Inclusive, recentemente teve um debate muito caloroso na ordem do direito eleitoral no tocante à inelegibilidade por rejeição de contas. É interessante primeiro fazer um paralelo aqui, Lídice, de que não é toda rejeição de contas que cria impedimentos e inelegibilidade para os candidatos.
A rejeição de contas para gerar inelegibilidade, ela tem uma cumulatividade de requisitos. Ela tem que ser por ato doloso de improbidade, ela tem que ser por vício insanável, ela tem que ser por decisão irrecorrível, isto é, que o processo não tem mais recurso pendente de julgamento, e ela tem que ser por decisão de corte competente. Este último requisito, ele sempre trouxe muitas dúvidas dentro do cenário jurídico, dentro da questão constitucional de qual seria a corte competente para julgar as contas de prefeitos. Em 1992, o Supremo Tribunal Federal ponderou que a corte competente para julgar as contas de gestão e de governo dos prefeitos seriam as câmaras legislativas, ou seja, a Câmara de Vereadores. Né? Uhum. Todavia, o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, em 2014, ele alterou esse entendimento, ponderando que a corte competente para julgar as contas de gestão dos prefeitos, isto é, aquelas em que o prefeito atua como ordenador de despesas, o que é comum principalmente nos interiores, seria o próprio Tribunal de Contas. Todavia, recentemente, o Supremo Tribunal Federal alterou novamente esse entendimento, determinando que quem detém a competência para julgar as contas de prefeito, seja ela de gestão, seja ela de governo, é a Câmara de Vereadores. Ou seja, não é qualquer rejeição de contas que atrai inelegibilidade. E também existe aquela outra questão de, olha, o nome de um candidato está na lista do Tribunal de Contas e está na lista de condenados do Tribunal de Justiça. Ele está inelegível? Não. Na verdade, essa lista ela tem uma finalidade única de dar publicidade de maneira geral, para que os interessados, o Ministério Público, possam fazer uma análise dessas decisões, seja do Tribunal de Justiça ou seja do Tribunal de Contas, para avaliar se essas decisões preenchem os requisitos para impugnar o registro de candidatura e inviabilizar que essa pessoa coloque o nome à disposição nas urnas, tendo em vista que existe uma restrição por condenação em virtude de uma matéria, seja em improbidade, seja em processo crime, seja por rejeição de contas, etc. Ou seja, na verdade, é um pouco mais complexo, né, do que toda essa preocupação que existe aí. Nós vamos fazer o seguinte, como nós queremos ainda tratar também do tema de eleições municipais, vamos fazer uma pausa na nossa entrevista, vamos fazê-la em 2 blocos, porque eu acho que é muito importante aí que os nossos internautas acompanhem e saibam um pouco mais, né, do que de todos os meandros aí da política nacional. Falamos de impeachment nesse primeiro bloco, as consequências do impeachment, e no segundo bloco, então, vamos falar um pouco de eleições municipais. Estou à disposição. Então vamos fazer uma pausa aí e no outro bloco você acompanha a entrevista com o advogado Lenine Povos falando sobre eleições municipais. Até mais.